Neste momento, tem início a plenária de aprovação dos enunciados. Para compor a mesa, convidamos ao palco a coordenadora-geral das comissões temáticas, professora Luana Carvalho. Da comissão temática 1, a mutabilidade dos contratos administrativos, a presidente, professora Michele Marri. A vice-presidente, professora Lindineide Cardoso. Da comissão temática 2, técnicas para a elaboração de estudos técnicos preliminares e termo de referência, o presidente, professor Paulo Alves. O vice-presidente, professor Renato Monteiro. Da comissão temática 3, o procedimento do pregão e da dispensa eletrônica na nova lei de licitações, o presidente, professor Marcos Alcântara. A vice-presidente, professora Cristiane Stropa. Da comissão temática 4, controles internos, administrativos e auditoria interna e externa, o presidente, professor Anderson Santano Pedra. E o vice-presidente, professor André Luiz Cruz Marques. Neste momento, tem a palavra a professora Luana Carvalho, que presidirá os trabalhos. Boa tarde. Ih, Paulo, libera aqui. Tá baixinho. Tá baixinho, Paulo. Me ajuda. Aí, melhorou? Boa tarde a todos e a todas. Declaro abertos os trabalhos da plenária do segundo simpósio sobre licitações e contratos. Mas, de antemão, faço os meus agradecimentos aqui aos presidentes e vice-presidentes que, com brilhantismo, aí, conduziram os trabalhos nas comissões temáticas, né? Eu tenho certeza que as propostas que nós vamos passar às votações aqui neste momento irão direcionar e otimizar os trabalhos dos servidores da Justiça Federal, não tenho dúvidas. Mas antes de passar a palavra aqui aos meus amigos e presidentes, eu tenho alguns recados aqui, algumas informações importantes de como serão conduzidos os trabalhos aqui na plenária. Primeiro, gostaria só de reprisar que estaremos votando somente os enunciados que foram aprovados nas comissões temáticas. Não obstante, considerando aí a relevância e a complexidade de alguns enunciados, nós passamos aí pelos debates em mais de uma comissão, ok? E o que nós estabelecemos no nosso regimento interno foi que, se o enunciado fosse aprovado em qualquer uma das comissões, seria oportunizada a votação aqui na plenária, tá? Também, de acordo com o nosso regimento interno, aqui na plenária nós vamos conceder também o prazo de 3 minutos regimentais improrrogáveis para, somente após a leitura dos enunciados, obrigada, Paulo, para somente após a leitura dos enunciados, o participante que desejar, ele vai poder se manifestar para a defesa ou oposição da tese do enunciado, ok? Então, seguindo o nosso protocolo regimental, né, vamos dar início aqui às votações, mas antes eu gostaria aqui da palavra aqui dos nossos presidentes para informar brevemente aí como é que foram as conduções dos enunciados. Passo a palavra à professora Michele Marri, da Comissão 1. Professora. Boa tarde, pessoal. Aê, gostei de ver. Tomaram café, comeram, né? Vamos agora seguir por mais uma tarde aí enriquecedora, porque de manhã o pessoal da Comissão 1 arrasou. Foi excelente, os trabalhos foram conduzidos de forma excelente, pessoal, bem afinado, né, professora Lindineide? Foi tudo tranquilo, respeitoso, fizemos a votação de todos os enunciados de forma até profunda, a gente deu até uma palhinha ali de uma aula, né, pessoal? Mas eu quero agradecer demais todos que estavam presentes na Comissão 1,
eu fiquei bem feliz com o trabalho e com o resultado que a gente teve lá na Comissão 1. Vamos aprovar aí, tomara, né, professora? Na tarde, enunciados importantes aí para dar um direcionamento e uma segurança maior para os gestores, que é o que a gente está buscando aqui, né? E em colaboração, porque eu falei de manhã, professora, e parabenizei a Justiça Federal por estar fazendo esse entendimento em colaboração, né? Ela fez questão de chamar a Advocacia Geral da União, eu pertenço à Advocacia Geral da União, fez questão de fazer essa ponte, chamou a SES da Secretaria de Gestão, do MGI também. Isso é importantíssimo. Quem já me viu falando em aula, em palestra, sabe que eu defendo aí uma administração de colaboração, né? Vamos trazer o legislativo também, porque aí a gente faz uma uniformização geral, não é isso? Então, muito obrigada aí, de verdade, a todos que estavam aí na Comissão 1, tá? Saí bem feliz. E parabéns, mais uma vez, aí à Justiça Federal. Obrigada, professora. Professor Paulo Alves, Comissão 2. Bem, boa tarde. Queria saudar a todos os presentes. A minha fala é uma fala muito parecida com a de Michele, uma palavra de gratidão. A gente, inclusive, parou em determinado momento a nossa comissão, porque Renato fez uma observação muito interessante. A gente via no semblante de cada um dos colegas da Comissão 2 o senso de responsabilidade com o que estavam fazendo. Sabe? Uma alegria, um sorriso ali presente no rosto de quem estava cumprindo o seu papel e colaborando com a administração pública e, por consequência, com o país. Então, eu queria aqui dizer que os trabalhos da Comissão 2 foram excepcionais. A gente tinha um desafio muito grande. A nossa comissão trabalhou 31 propostas de enunciados. Era um trabalho hercúleo, mas foi vencido com muita dedicação. Ficamos aqui até depois das 13, mas com ampla participação, debates profundos, um nível técnico elevadíssimo. Portanto, só agradecer mais uma vez aos membros da comissão de número 2, vocês são brilhantes, tá bom? Obrigado e vamos aí à votação. Comissão 3, professor Marcos Alcântara. Oi, pessoal, boa tarde. Os trabalhos da comissão transcorreram dentro daquilo que a gente esperava, dentro do prazo, respeitando o regimento do evento, e para isso a gente teve a colaboração luxuosa do pessoal da equipe de licitações do CJF, né, Jéssica e o Walter. Walter está ali. Minha querida amiga Cris Estropa, e principalmente aqueles que participaram da comissão temática. Comissão bem recheada, tinha colegas, em maioria, da Justiça Federal, mas também de outros ramos da Justiça, TRE, Justiça do Trabalho, pessoal do Executivo, da minha amiga Anastácia. E aprovamos na Comissão 10 dos 14 anunciados, com bons debates, às vezes alguns ajustes pontuais. Então, essa comissão traz uma contribuição muito boa para o rol dos enunciados da Justiça Federal. Tá legal, gente? Então, mais uma vez, muito obrigado àqueles que estavam na comissão e a todos vocês que vão também, os enunciados passaram pelo crivo da plenária agora. Muito obrigado. Comissão 4, professor Anderson Pedra. Foi o Paulo pediu para cortar o microfone dele, mas o Paulo aqui, hein? Ele agradeceu só os representantes da Comissão 2. Paulo, cabine de som, meu amigo. Resolvido. Boa tarde. Mais uma chance, boa tarde. Pronto, obrigado. Bom, primeiramente, gostaria, em nome da Comissão 4, eu e o professor André, agradecer e parabenizar o Conselho da Justiça Federal por esse segundo simpósio, de licitações e contratos da Justiça Federal. Gostaria, e faço isso na pessoa da professora Luana, com maestria, fidalguia, muita elegância, convidou, como registrou a professora Michele Marie, convidou e permitiu, né, de certa forma, um grupo, uma participação eclética dentro da administração pública, não somente da Justiça Federal, e esse diálogo, como mencionou a professora Michele, é muito importante,
essas diferentes visões do mesmo objeto de estudo que é a Lei 14.133. E eu gostaria, sinceramente, falei isso na Comissão 4, e as boas discussões, talvez poucos enunciados subiram, mas excelentes discussões dentro da Comissão 4, mostrando a maturidade em torno do controle, da auditoria e as dificuldades de implementação na prática, por isso, uma justificativa da subida de mais enunciados para apreciação da plenária. Mas eu gostaria, do fundo do coração, parabenizar todos vocês. Vocês estão exercendo um papel importantíssimo para a concreção, para a melhor interpretação da Lei 14.133. Talvez os colegas da Justiça Federal não tenham noção, eu sou servidor público estadual, a importância dos enunciados do primeiro simpósio, como que servem de balizamento, como boa prática. E tenho certeza que vocês aqui, que dispuseram do tempo de vocês para estudar previamente, lerem justificativas, vocês que são operadores do direito, que realmente estão lendo a Lei 14.133, com as preocupações do dia a dia, se dispuseram de contribuir, e uma contribuição significativa. Eu gostaria de pedir uma salva de palmas para todos vocês. Desejo a todos um excelente trabalho, e aí sob o comando da professora Luana. Grata pelas manifestações. Então, seguindo o nosso protocolo, vamos dar início às votações. Informo que as votações ocorrerão em ordem numérica por cada comissão temática. Eu passo aos enunciados da comissão 1, ok? Quando vocês me derem o ok aqui na mesa. Oportunizando a todos avaliarem os cadernos. Na pastinha de vocês, temos os cadernos de todas as comissões. Dá um minutinho a todos. Chamo o primeiro enunciado, enunciado 7341. O instrumento de contrato poderá ser substituído por outro instrumento hábil na hipótese de contratação cujo valor não ultrapasse os limites estabelecidos para dispensa de licitação, inclusive nas inexigibilidades. Alguma manifestação para defesa ou oposição da tese do enunciado? Uma. Alguém mais? Só para eu organizar a ordem das manifestações? Não? Vou conceder a palavra, Leomaíse, por favor. Aguarde, por favor, a autorização. Só o microfone, por favor. Concedo o prazo para a palavra. Boa tarde a todos. Professora, eu fiquei só com dúvida com relação como vai ser feito a prorrogação. Vai ser feita a prorrogação quando se tratar de dispensa para serviço contínuo. Como é que vai ser formalizado isso, né? Vamos colocar, substituir o contrato por uma nota de empenho, a nota de empenho, ou a proposta da empresa, né? E a autorização da administração. Como é que eu vou prorrogar, vamos supor, por mais de 12 meses o contrato? Fiquei com essa dúvida. Certo. Porque quando há um instrumento do contrato, faz o aditivo. E quando não há, e haverá necessidade de prorrogação quando for serviço contínuo? Certo. Eu peço licença, considerando que o enunciado ele trata exclusivamente da substituição ou não do instrumento, acredito que agora, na sessão plenária, a gente avançar para os desdobramentos dele não seria oportuno. Peço desculpas, ok? Mas considerando aqui a objetividade do enunciado, nós tivemos ontem as nossas plenárias e hoje nas comissões, peço desculpas, mas quero manter aqui a objetividade, porque nós precisamos dar andamento aqui, Certo. objetivamente, às propostas. Tudo bem, eu estou fazendo esse questionamento porque surgiu um caso concreto na sucessão e nós não sabemos como é que faz. Obrigado. Ok. Mais alguma manifestação? Considerando a negativa, declaro aberta a votação. Wilson, posso guardar? Ok, declaro aberta a votação. Wilson, por gentileza, você pode retornar aqui para mim também? A votação? Ele foi lá pedir.
Vamos lá, restam 15 ainda proponentes, ou participantes. Informo que os enunciados ficarão abertos para as votações por 30 a 40 segundos, ok? Peço a vocês que se manifestem no sistema. Ainda restam 6 manifestações. No momento, encerro a votação. Vamos fazer a apuração. Enunciado aprovado. Enunciado 7339. Considera-se participação indireta para fins do disposto no artigo 14 da Lei 14.133, a existência do vínculo de natureza técnica, comercial, econômica, financeira ou trabalhista entre o autor do projeto, pessoa física ou jurídica, e o licitante ou responsável pelos serviços, fornecimentos, obra, incluindo-se os fornecimentos de bens e serviços a estes necessários, exceto nos casos das contratações integradas e semi-integradas. Alguma manifestação para defesa ou oposição da tese do enunciado? Só um momento. Temos 2 manifestações. Aguarde, por favor, autorização para iniciarmos. Luana. Só um minutinho. Só um minutinho, por gentileza. Fora os 2 participantes, só levante a mão para mim se temos mais alguma manifestação. Não? Concedo a palavra. É só para esclarecer aí, tem que anunciar a comissão temática antes para facilitar aqui a localização, tá? Ih, gente. Só essa participação aí. Obrigado. Me perdoem. Indiquei aqui no início que ia começar pela comissão 1 e fui eu lá para a comissão 3. Estou aqui. Indiquei a comissão e fui lá para a comissão 3. Me perdoem. Aguardei vocês pegarem os cadernos. Professora Michele, estou aqui escutando vocês, não estou entendendo. Me perdoem. Grata pela informação. Não, comissão 1, pessoal. Já votamos o primeiro enunciado da comissão 3. Vou retomar aqui. Vou chamar o enunciado. Sete, 3, 4, 1. Tá bom? Wilson, podemos iniciar? Pessoal, comissão 1, enunciado 7341. Nós já votamos o enunciado, considerando que ele estava nas 2 comissões, então já votamos o enunciado 1 da comissão 1. Próximo enunciado, 7342. Os limites percentuais sobre o valor do contrato licitado ou celebrado com contratação direta, estabelecidos no parágrafo 3º do artigo 156, são aplicados apenas para as multas de caráter compensatório. Alguma manifestação para defesa ou oposição da tese do enunciado? Considerando a negativa, coloco o enunciado em votação. Vamos lá, pessoal. Lembrando, 30 segundos aí para tentarmos deliberar sobre o enunciado. 90 manifestações, 119. Enunciado mais tranquilo, né, para uma votação. Aguardamos aí 50 manifestações ainda. Trinta manifestações ainda, pessoal. O pessoal está refletindo, né? Considerando o nosso prazo regimental, encerro a votação.
Vamos realizar a apuração, Wilson. Enunciado rejeitado, pessoal. Passamos aqui ao próximo enunciado, enunciado 7345. Vamos lá, peço silêncio a todos. Enunciado 7345. Desde que considerado o critério de julgamento da licitação e da adjudicação do objeto, é juridicamente possível, no âmbito do mesmo item, o restabelecimento total ou parcial do quantitativo anteriormente suprimido e a realização de novos aditamentos para acréscimos e supressões, desde que observados os limites legais para as alterações do objeto, em relação ao valor inicial e atualizado do contrato, não representando compensação vedada, desde que sejam observadas as mesmas condições e preços iniciais repactuados. Não haja fraude ao certame ou à contratação direta, jogo de planilha, nem transfiguração do objeto, sendo possível, além do restabelecimento, novos acréscimos sobre o valor original do contrato. Alguma manifestação para defesa ou oposição da tese do enunciado? Considerando a negativa, declaro aberta a votação. Atualiza, por favor, Wilson. Enunciado 7345, em votação, pessoal. Peço que avaliem no dispositivo de vocês. (148 votos já). Vamos lá, pessoal, 30 segundos já de votação. Lá, faltam poucos participantes só. Considerando a tolerância aí do nosso prazo regimental, encerro a votação. Vamos para a apuração, Wilson. Eita, esse foi ligeiro, né? Proposta aprovada, pessoal. Eita, eu batendo aqui sozinha, calma aqui. Por pouco, hein, pessoal? Vamos lá. Enunciado 7346. A base de cálculo para a incidência dos limites de alterações contratuais do objeto relaciona-se com o critério de julgamento da licitação e adjudicação do objeto. Em contratos derivados de licitações em que o critério de julgamento tenha sido menor preço por item, com a adjudicação por item, o limite legal para as alterações deve ser calculado sobre... Eita, eu aqui... perdendo aqui com a letra bem pequenininha, sobre o valor do item que sofrerá alteração. No contrato derivado de licitação com critério de julgamento menor preço global e adjudicação global, o limite das alterações deve ser calculado sobre o valor inicial atualizado do contrato, ainda que a alteração recaia sobre um ou alguns itens, vedando-se a compensação entre acréscimos e supressões nos termos também da orientação normativa da AGU 50. Alguma manifestação para a defesa da tese ou oposição da tese do enunciado? Deraldo foi coçar a cabeça aí e quase me... Considerando a negativa, declaro aberta a votação. Wilson, por favor. Peço que sempre atualizem a tela do celular de vocês, tá? Para que tenhamos aí, de forma mais objetiva, as atualizações dos enunciados.
155 manifestações. Trinta segundos de votação. Aguardamos só 20 participantes ainda. Considerando o limite do nosso prazo regimental, encerro a votação. Vamos à apuração. Atualize, ainda é o enunciado anterior na tela. Aprovado, enunciado, 183 votos colhidos. Passamos ao próximo. Enunciado 7348. Wilson, por gentileza, na tela. É medida de controle que deve ser priorizada o recebimento provisório do objeto do contrato pelo responsável por seu acompanhamento e fiscalização, bem como o recebimento definitivo a ser realizado pelo servidor gestor do contrato, comissão ou gestão ou unidade de gestão de contratos na forma estabelecida no artigo 140 da Lei 14.103. Vou repetir o enunciado. É medida de controle que deve ser priorizada o recebimento provisório do objeto do contrato pelo responsável pelo seu acompanhamento e fiscalização, bem como o recebimento definitivo a ser realizado pelo servidor gestor do contrato, comissão de gestão ou unidade de gestão de contratos na forma estabelecida no artigo 140. Alguma manifestação quanto à tese do enunciado? Deixe-me avaliar de forma mais geral. Considerando a negativa, declaro aberta a votação. Por favor, Wilson. Enunciado em votação. Peço que atualizem as telas de vocês. Vai mais tranquilo. Cento e 179 votos, 184. Peço que todos se manifestem. Estamos no finalzinho aqui do tempo de apuração dos votos. Considerando o nosso prazo regimental, declaro encerrada a votação. Vamos à apuração. Enunciado aprovado. Esse aqui é tranquilo. Aqui. Enunciado 7372. Vocês se atualizem. A hipótese de vigência do contrato por escopo pré-definido será automaticamente prorrogado, caso o objeto não tenha sido concluído no período pactuado, não implica necessariamente necessidade dessa prorrogação, se não formalizada, seja por um termo aditivo ou por um termo de apostilamento, cujo instrumento deverá ser divulgado no Portal Nacional de Contratações. Alguma manifestação para defesa ou para oposição da tese do enunciado? Não, pessoal? Considerando a negativa, declaro aberta a votação. Enunciado em votação, atualizem, por favor, os celulares. Pessoal votando bem ligeiro, né? Mais de 100 participantes já votaram. Aguardamos ainda a votação de 48 participantes, pessoal.
Lembrando que para aprovação aqui na plenária, são necessários 2/3 dos votos de todos os inscritos no simpósio, ok? Faltam 26 participantes. Estamos finalizando o nosso prazo. Declaro encerrada a votação. Vamos à apuração dos votos. Enunciado rejeitado. Vamos lá. Agora, para esse aqui, vamos bater palma também, para a rejeição do enunciado. Peço silêncio no plenário. Professora Lindineide. Vamos lá, pessoal. Posso anunciar aqui o próximo enunciado. O que já passou, tem que ser no momento. Vamos lá, pessoal. Peço silêncio no plenário. Por favor. Enunciado 7379, ainda aprovado na Comissão Temática 1. O piso salarial regional, embora mais favorável ao trabalhador, somente se aplica aos empregados que não tenham piso salarial definido em lei federal, convenção ou acordo coletivo de trabalho. Alguma manifestação para defesa ou oposição da tese do enunciado? Considerando a negativa, aberta a votação. Vamos lá, pessoal, 30 segundos já de votação. Poucos participantes ainda não votaram. Aguardamos as manifestações. Faltam alguns segundos para encerrarmos. Declaro encerrada a votação. Vamos à apuração dos votos. Enunciado rejeitado. Sim. Vamos ao próximo enunciado, com muita tranquilidade. Peço silêncio no plenário. Enunciado 7380. A fixação dos salários em valores superiores aos pisos estabelecidos em convenções coletivas de trabalho é admitida na contratação por postos de serviço, observados os seguintes requisitos. Primeiro requisito: justificativa técnica de que os serviços demandam, por suas características e peculiaridades, a execução por profissional com nível de qualificação acima da média, comprovável objetivamente por exame de documentos exigidos no ato convocatório, a justificar a percepção dos salários acima do piso da categoria profissional. Segundo requisito: realização de pesquisa de preços que demonstre a compatibilidade com os valores de mercado, realizado para contratações similares, fundamentadas em estudos e pesquisas de mercado que considerem objetivamente a complexidade da atividade e aptidões necessárias para seus exercícios. Alguém gostaria de se manifestar? Não, pessoal, professores, também não, considerando a rejeição do enunciado anterior. Considerando a negativa, declaro aberta a votação.
Aí é o caderno da comissão 3. Vamos lá, pessoal. Nossa, o enunciado votou até de forma bem ligeira. Faltam 11 participantes só para a manifestação. Vamos lá, 7, 6, 5. Aguardo manifestações. 3 participantes só ainda não votaram. A gente termina antes do prazo regimental, a votação desse enunciado. Alguns mudaram de ideia rapidinho e voltaram. 3 participantes ainda, pessoal, 2. Eu vou declarar encerrada a votação, queria lhe zerar, né, a quantidade de votos, mas voltei para aprovado, enunciado, imaginei, pela condição de trabalhos. Com esse enunciado, nós fechamos aí as propostas que subiram da comissão temática 1. Vamos iniciar agora, uma salva de palmas aqui para a professora Michele, professora Lindineide. E para todos os participantes da comissão 1. Eu vou falando aqui pontualmente que o Paulo agradeceu especificamente os participantes da comissão 2, mas a gente vai aqui pontualmente agradecendo, né, sinceramente, aí, o empenho de todos aqui, para que colocássemos aqui em votação esses enunciados da comissão 1. Vou dar um tempinho para que possam pegar o caderno da comissão 2. Temos 19 enunciados. Vamos lá. Todos aprovados, né? Vamos lá. Peço silêncio no plenário. Vamos iniciar a votação dos enunciados da comissão temática 2. Enunciado 7330. Os critérios de sustentabilidade e o ciclo de vida do objeto estabelecidos pela Lei 14.133 e pela portaria também do Conselho da Justiça Federal, portaria número 232 de 2023, devem ser obrigatoriamente elaborados pela área de sustentabilidade do órgão responsável. A área técnica de sustentabilidade é inteiramente responsável por toda e qualquer inclusão e redação das cláusulas relacionadas a esse aspecto, inclusive durante a fase externa do processo licitatório. Proposta originária na comissão 2. Eu vou permitir um tempo maior de reflexão sobre este enunciado, considerando as diversas estruturas. Vamos pensar bem aqui no direcionamento que queremos dar a este enunciado. Pessoal, alguma manifestação para a nossa plenária? Deixa eu observar bem aqui. Considerando a negativa, eu declaro aberta a votação do enunciado. Wilson, por favor. Vamos lá, pessoal, vamos oportunizar uma reflexão. Peço silêncio no plenário. Trinta segundos de votação. Ainda pendem aí 31 manifestações agora. Manda no WhatsApp aí não, né, professor? Manda no WhatsApp aí não, né? 50 segundos de votação. Vamos votar aqui, chegar no terceiro simpósio. Haja reflexão, né? Vamos lá, pessoal. 13 participantes ainda não se manifestaram. Olha aqui, e usar aqui da minha prerrogativa, vou estender alguns minutinhos. Temos 12 participantes ainda para a manifestação. Declaro encerrada a votação, pessoal. Vamos apurar.
Foi 50,8. Considerando a quantidade de participantes na comissão, né, que queria. Vamos lá, pessoal. Vamos nos oportunizar ao próximo enunciado. Vamos lá. Enunciado 7332. Para participação no PMI, restrita a startups, previsto no artigo 81, parágrafo 4º, é possível a caracterização da empresa como startups, podendo ser feita tanto considerando o parágrafo anterior mencionado, como aquele previsto no artigo 4º da Lei Complementar 182 de 2021. Alguma manifestação, pessoal? Não? Para a defesa ou oposição da tese do enunciado? Considerando a negativa, declaro aberta a votação. Esse aqui precisa de uma reflexão, não é uma rotina ainda. Quer se manifestar? Podia ter se manifestado aqui. Podia ter pedido a manifestação. Podia ter falado aqui. Podia ter se manifestado. A gente podia ter acordado desse pedido. Acho que não teve maturidade na comissão que foi colocada aqui na comissão. Será, né? Considerando, perdão, pessoal, nosso prazo regimental, encerra a votação. Enunciado rejeitado. Acredito que precisaríamos de mais maturidade aí para uma reflexão mais profunda quanto a este enunciado. Enunciado 7333. Como boa prática, o órgão deve definir modelos de estudos técnicos preliminares e termos de referência para órgão ou entidades, com o objetivo de estabelecer a utilização de documentação padronizada e aumentar a eficiência nas aquisições e contratações, em especial nas compras compartilhadas. Acredito que de uma forma mais objetiva. Alguma manifestação, pessoal? Não? Considerando a negativa, declaro aberta a votação. Wilson, por gentileza. Vamos lá, pessoal. Quase 170 participantes já votaram. 177. Votação mais tranquila. Três participantes ainda. Os mesmos três, denunciado 7331. Considerando nosso prazo regimental, pessoal, eu encerro a votação do enunciado. Vamos à apuração dos votos. Enunciado aprovado. Esse aqui. Ainda na comissão temática 2. Enunciado 7334.
Na confecção do estudo técnico preliminar, os requisitos da contratação devem ser entendidos como os necessários e suficientes à escolha da solução e não como requisitos de habilitação a serem exigidos na licitação ou na contratação direta. Estes últimos constantes do artigo 6º, inciso 23, a linha D da mencionada lei. Alguma manifestação para a defesa do enunciado? Considerando negativa, declaro aberta a votação. Vamos lá, pessoal. 156 votações. Vamos lá, pessoal. 26 participantes ainda não se manifestaram. Perdão. Considerando nosso prazo regimental, declaro encerrada a votação. Vamos à apuração. Enunciado aprovado. Enunciado ainda na Comissão Temática 2, 7337. O plano de contratação anual será elemento vinculante para as contratações para o ano subsequente à sua aplicação. Retomo. O plano anual de contratações anuais será elemento vinculante para as contratações para o ano subsequente à sua publicação, sendo, em regra, elemento de obrigatória publicação. Ficou repetitivo. Não se preocupem que, após a nossa plenária, os enunciados ainda passarão ali pela nossa correção ortográfica antes da publicação oficial, ok? Então, vou repetir o enunciado, considerando aqui a redação que ficou definida na comissão temática. O plano de contratação anual será elemento vinculante para as contratações para o ano subsequente à sua publicação, sendo, em regra, elemento de obrigatória publicação, devendo preceder o estudo técnico preliminar e a elaboração do termo de referência e/ou projeto básico, podendo a administração pública, excepcionalmente, licitar sem a apreciação do plano de contratação anual, quando, em caso de fato superveniente, imprevisível e excepcional. Vou fazer a leitura novamente. O plano de contratação anual será elemento vinculante para as contratações para o ano subsequente à publicação, sendo, em regra, elemento de obrigatória publicação, devendo preceder os estudos técnicos preliminares e a elaboração do termo de referência ao projeto básico, podendo a administração pública, excepcionalmente, licitar sem apreciação do plano de contratação anual, quando, em caso de fato superveniente, imprevisível ou excepcional. Alguma manifestação para a defesa ou não do enunciado? Considerando negativa, declaro aberta a votação. Cento e 120 votações, 148. Vamos lá, pessoal. 31 manifestações. Vamos aguardar algumas reflexões ainda. Temos aí 15 segundos. 12 participantes ainda não se manifestaram.
11. Considerando nosso prazo regimental, declaro encerrada a votação. Vamos à apuração dos votos. Enunciado rejeitado, pessoal. Enunciado 7344. O modelo de gestão do contrato, repriso, o modelo de gestão do contrato é ferramenta de otimização da execução do contrato e deve definir, no mínimo, os agentes públicos responsáveis pelo acompanhamento e fiscalização do contrato, bem como as atividades a cargo de cada um deles, os métodos de comunicação entre contratante e contratado, a forma de pagamento do objeto, a estratégia de avaliação da conformidade dos produtos e dos serviços entregues, com relação às especificações técnicas, aos termos contratuais e à proposta da contratada, com vistas ao recebimento definitivo e provisório. Deve definir também o procedimento para a verificação do cumprimento da obrigação do contratado de manter todas as condições iniciais de habilitação e as sanções, glosas e extinção do contrato. Alguma manifestação para a defesa ou não da tese do enunciado? Não, pessoal, nem professores, nem presidentes. Considerando negativa, declaro aberta a votação. Vamos lá, pessoal. Quase 140 manifestações. Vamos lá, 30 segundos já de votação. Vamos lá, pessoal. 22 participantes ainda não se manifestaram. Declaro encerrada a votação. Vamos à apuração dos votos. Enunciado rejeitado, pessoal. Esse aqui. Passo ao enunciado 7354. Minuto. Perdão. Passo ao enunciado 7354. Esse enunciado, nós temos boas reflexões. O diálogo com o mercado fornecedor, ele não está restrito aos procedimentos pós-edital. A administração deve buscar essa aproximação quando da elaboração do ETP ou do TR, uma vez que o mercado fornecedor é quem detém as melhores informações acerca dos produtos e serviços atualmente ofertados e ou passíveis de modelagem específica para a instituição. Deve-se considerar os inúmeros benefícios de modernizar a forma como são elaborados os documentos da fase de planejamento. Assim, a etapa da consulta pública não se restringe à disponibilização dos elementos em site para sugestões, cabendo a utilização de técnica como benchmark corporativo, participação de servidores em eventos temáticos e a realização de workshops com especialistas, as startups e comunidades regionais de inovação. Alguma manifestação para defesa ou oposição da tese do enunciado? Tivemos boas reflexões, professor Paulo, desse enunciado na comissão temática. Declaro aberta a votação.
Mas para falar em nome do federal é difícil, não tem um fórum desse, né? Vamos lá, pessoal. 4 participantes ainda não se manifestaram. 3. 2, aguardar 2, 1. Declaro encerrada a votação. Enunciado rejeitado, pessoal. Vamos lá. Muitas reflexões, né, sobre o enunciado anterior. Peço silêncio no plenário. Ainda na comissão temática 2. Enunciado 7359 agora, pessoal. Utilizar critérios estatísticos para avaliação crítica dos preços coletados na pesquisa de preço. A exemplo, média saneada para exclusão dos valores, que muito destoam da média simples, como valores que podem ser inexequíveis ou excessivos. Coeficiente de variação para a seleção do método do cálculo, média ou mediana, a ser utilizado na definição do valor estimado para a contratação. Vou repetir a leitura do enunciado. Utilizar critérios estatísticos para avaliação crítica dos preços coletados na pesquisa de preço, a exemplo, média saneada para exclusão de valores que muito destoam da média simples, como valores que podem ser inexequíveis ou excessivamente elevados, coeficiente de variação para a seleção do método de cálculo, média ou mediana, a ser utilizado na definição do valor estimado para a contratação. Alguma manifestação, inclusive da mesa, quanto a este enunciado? Primeiro na plenária, alguma manifestação? Professor Paulo. Queria apenas fazer uma manifestação de ordem geral. Eu tenho percebido, nessas últimas votações, pode ser uma impressão, que em determinados enunciados que foram debatidos na Comissão 2, longamente, que chegaram aqui numa análise mais perfunctória, superficial, há um nível muito profundo de tecnicidade, eventualmente de especificidade no que toca à matéria. Então, pode ser que, eventualmente, ante essa profundidade, ante a necessidade de uma reflexão muito mais profunda, algumas pessoas tenham adotado o propósito de, olha, eventualmente, não entendi na profundidade e rejeito. E aí, a proposição que faço é que, eventualmente, a gente faça uma reflexão mais detida e pense do ponto de vista da Comissão 2, que debateu exaustivamente e trouxe isso aqui para a plenária, para que a gente possa aproveitar alguns bons enunciados que, eventualmente, estão ficando para trás, uma ponderação pensando no bem do evento, no bem da administração, no bem da Justiça Federal. Só essa pontuação muito breve. Grata, presidente. Considerando as palavras do presidente da Comissão 2, em defesa de todos os trabalhos que exaustivamente foram realizados na manhã do dia de hoje, vou abrir novamente para a manifestação. Mais algum participante quer corroborar em defesa da tese deste enunciado? Considerando negativa, declaro aberta a votação. Vamos lá, pessoal. Quase 140 manifestações. Trinta segundos já de votação. Mas ele não de qualquer jeito. Pessoal, declaro encerrada a votação. Vamos à apuração dos votos. Enunciado aprovado, pessoal. 73% de aprovação.
Ainda na comissão temática 2, enunciado 7363, pessoal. O plano de logística sustentável deve ser considerado instrumento de governança imprescindível para corroborar com o desenvolvimento nacional sustentável e elucidar o preenchimento desse campo com critérios e diretrizes claros para a organização. Repriso. O plano de logística sustentável deve ser considerado instrumento de governança imprescindível para corroborar com o desenvolvimento nacional sustentável e elucidar o preenchimento desse campo com critérios e diretrizes claros para a organização. Alguma manifestação para corroborar com a tese? Professor, primeiro na plenária, alguma manifestação? Temos uma manifestação ali, Neumaíse, por gentileza. Terceira fileira lá em cima. Pode levantar a mão mais uma vez, por favor? Aguarde para conceder o prazo. Concedo o prazo para a manifestação. Na nossa comissão, a gente já debateu e, de fato, o Plano de Logística Sustentável já está na própria lei federal, que ele é um instrumento de governança. Então, é um enunciado praticamente, assim, ao nosso ver, aprovado pela manhã. Grata pela manifestação. Professor Renato, vice-presidente da comissão. Queria fazer uma fala bem simples, só para relembrar a todos a importância do desenvolvimento nacional sustentável e que nós tenhamos um exemplo advindo da Justiça Federal ratificando o desejo do desenvolvimento nacional sustentável e colocando esse enunciado em tela, em aprovação, o órgão, a instituição, ratifica o interesse de colaborar com o desenvolvimento nacional sustentável e com o alcance das ODS mundiais. Eu faço esse esclarecimento e rogo para que a instituição faça essa avaliação. Considerando as manifestações, declaro aberta a votação. Vamos aguardar. Vamos lá, pessoal. As 180 votações já. Ixi. Wilson, declarei encerrada não, mas encerrou a votação aí, automático. Mas considerando a aprovação e o percentual de aprovação, né, vou declarar encerrada. Foi. Ok, pessoal? Enunciado aprovado. Presidente, minha coordenadora, só por questão de ordem, só para deixar claro, para que não haja dubiedade, qualquer questionamento quanto à aprovação desse, os votos que faltavam não seriam capazes de tirar a maioria qualificada, tá? Só para que fique registrado aí na ata e não haja dúvida quanto à aprovação do enunciado. Ok, obrigada, professor. Ainda na comissão temática 2, enunciado 7364. A elaboração dos artefatos da fase preparatória, determinada no artigo 18 da Lei 14.133, deve ser conduzida por representante da unidade demandante. Conforme a complexidade do objeto, poderá ser assistido por equipe de planejamento da contratação, formada, além do representante da unidade demandante, por representantes da unidade técnica, que fornecerá conhecimento sobre aspectos técnicos operacionais e de uso do objeto, e da unidade administrativa, que assistirá em aspectos licitatórios e contratuais. Tal dinâmica não impede a criação de unidade organizacional especializada em planejamento das contratações, que prestará o apoio necessário. Só um minutinho, com uma redação. Só um minutinho, pessoal. Vou repetir, pessoal.
Tal dinâmica não impede a criação de unidade organizacional especializada em planejamento das contratações, que prestará apoio, fornecendo integrante administrativo à equipe de planejamento, imprescindível, em todas as hipóteses, a ampla participação do demandante. Ok? Vou repetir o enunciado. A elaboração dos enunciados, vamos lá, é o cansaço, pessoal. A elaboração dos artefatos da fase preparatória, determinada no artigo 18 da Lei 14.133, deve ser conduzida por representante da unidade demandante. Conforme a complexidade do objeto, poderá ser assistido por equipe de planejamento, formada, além do representante da unidade demandante, por representante da unidade técnica, que fornecerá conhecimento sobre aspectos técnico-operacionais e de uso do objeto, e da unidade administrativa também, que assistirá em aspectos licitatórios e contratuais. Tal dinâmica não impede a criação de unidade organizacional especializada em planejamento da contratação, que prestará apoio fornecendo integrante administrativo à equipe de planejamento. Imprescindível, em todas as hipóteses, a ampla participação da unidade e do demandante. Alguma manifestação para a defesa do enunciado ou para opor manifestação contrária aí à sua tese? Considerando negativa, declaro aberta a votação. Vamos ver. Considerando nosso prazo regimental, declaro encerrada a votação. Vamos à apuração dos votos. Enunciado aprovado. Vamos lá, pessoal. Vamos aguardar um pouquinho. Muitas manifestações quanto a este enunciado. Vamos dar continuidade. Peço silêncio no plenário. Próximo enunciado, ainda na Comissão Temática 2. Enunciado 7366. Os limites previstos no artigo 156, parágrafo 3º da Lei 14.133, deverão ser analisados em conjunto com o artigo 20 da Lei de Introdução às Normas de Direito Brasileiro. Repito, os limites previstos no artigo 153 do parágrafo 3º da Lei 14.133 deverão ser analisados em conjunto com o artigo 20 da Lei de Introdução às Normas de Direito Brasileiro. Alguma manifestação no plenário? Não. Professora Lindineide, vice-presidente da Comissão 1, gostaria de manifestar-se? Só um minutinho que ele vai liberar. Paulo, na cabine de som, libera, por favor, para mim. Veja aí, professora. Tá. Pessoal, em que pese a simplicidade, né, em que foi proposto aí o enunciado, eu vou fazer a mesma reflexão que eu fiz pela manhã com o pessoal da Comissão 1, né, que inclusive aprovou esse enunciado, embora a Lei 14.133, lá no artigo 5º, traga 22 princípios, e inclusive o dever de observância aos dispositivos da Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro, a observação que eu faço é que o Judiciário, apesar da alteração da LINDB ter ocorrido
em 2018, nós ainda temos uma certa resistência, nós ainda encontramos uma certa resistência em aplicação dos artigos 20 a 30 da LINDB e, principalmente, na questão da análise do consequencialismo. Então, eu peço que ponderem isso aqui, e nós estamos aqui pensando na questão da dosimetria, tá? Quando se pensa aqui na aplicação, em especial, da multa compensatória, tá bom? Que é elevadíssima. Grata pelas manifestações, professora. Mais alguma manifestação? Considerando a negativa, declaro aberta a votação. Vamos lá, pessoal. Quase 180 manifestações já. Ó, o último, 3, 2. Declaro encerrada a votação. Enunciado aprovado. Acho que é maior percentual de aprovação. Ainda na comissão temática 2, enunciado 7367. Ao estabelecer o número máximo de participantes no procedimento de registro de preços, conforme artigo 7, inciso 1 do Decreto 11.462, de 2023, o órgão da Justiça Federal poderá, mediante justificativa, limitar a ERP aos demais órgãos da Justiça Federal ou até mesmo dispensá-la, caso todos tenham tido a oportunidade de manifestação prévia acerca do planejamento da contratação. Alguma manifestação no nosso plenário? Considerando a negativa, declaro aberta a votação. Vamos lá, pessoal. 28 participantes ainda não se manifestaram. Últimos minutinhos. Vou usar da prerrogativa, mas 10 segundos. Declaro encerrada a votação. Enunciado aprovado. Isso foi bom. Enunciado 7375. Permite-se, excepcionalmente, a realização de contratação que não conste do PCA, desde que devidamente justificada e enquadrada em uma das seguintes hipóteses. Primeira hipótese, demanda superveniente que não exista no momento da elaboração do PCA, segundo requisito. Segunda hipótese, demanda não prevista que já existia no momento da elaboração do PCA, mas que permaneceu parcial ou totalmente oculta ao gestor responsável por sua elaboração. Em ambos os casos, a continuidade da contratação fica condicionada à autorização da autoridade competente
com as justificativas apresentadas, além da demonstração do alinhamento com a estratégia e da existência de lastro orçamentário. Caberá ainda a inclusão do bem, serviço ou obra no PCA vigente para fins de monitoramento dos indicadores de desempenho. Alguma manifestação? Nosso plenário, pessoal? Para defesa ou oposição da tese do enunciado? Na plenária, não. Com a palavra, o professor Paulo Alves. Só falar em nome da comissão, nós debatemos isso de forma delongada e este enunciado, pela extensão do seu conteúdo, ele pode ficar confuso, mas só para que fique claro. Uma primeira parte que diz: não se faz contratação sem previsão no PCA, exceto em 2 hipóteses. Ok? Então, alimenta as hipóteses, direciona, esclarece quais são as 2 únicas hipóteses de alteração do PCA, privilegiando o entendimento de que as ferramentas de governança e planejamento, elas não são imutáveis. Elas podem ser passíveis de alteração, mas também não podem ser mutáveis a qualquer motivação, senão elas caem num processo de banalização. Ok? E aí, no segundo momento, essa justificativa é submetida à autoridade competente, que precisa autorizar essa alteração, e no terceiro momento se diz que a inclusão de novas contratações deve ser formalmente posto no PCA. Para quê? Para garantir os indicadores de desempenho da função contratações. 3 entendimentos em um aqui, neste enunciado, para aprovação de vossas senhorias. Tá? Considerando a manifestação, declaro aberta a votação. Tá, Wilson. Quase 140 manifestações. Vamos lá, pessoal. 30 segundos de votação. Já se passaram, quase 30 segundos. Votação mais ligeira e mais tranquila também, quanto ao enunciado. 10 participantes ainda não se manifestaram. Nove participantes ainda, aguardamos. Vamos lá, pessoal. Finalzinho de votação. Declaro encerrada a votação. Vamos à apuração dos votos. Enunciado aprovado. Quase finalizando a comissão 2, enunciado 7377. Não há ofensa ao princípio da segregação de funções, caso seja escolhido o mesmo agente público que funcionou na fase preparatória como membro da equipe de planejamento da contratação, na designação do gestor e do fiscal do contrato. Repriso. Não há ofensa ao princípio da segregação de funções, caso seja escolhido o mesmo agente público que funcionou na fase de planejamento da contratação como membro da equipe de planejamento para a designação de gestor e de fiscal de contrato. Alguma manifestação para defesa ou oposição da tese do enunciado? Professora Luana. Na plenária, não. Concedo, então, a palavra à professora Lindineide, primeiramente. Paulo, pode liberar o microfone, por gentileza. Está liberado já. Quando nós pensamos no princípio da segregação de funções, pessoal, nós devemos avaliar o risco, né? O risco de colocar nas mãos do mesmo agente público diversos procedimentos do macroprocesso de contratação. Tenho conversado com alguns amigos, professores, inclusive o professor Paulo Alves, sobre esse risco de atribuir a gestores e fiscais de contratos que participaram lá da equipe de planejamento da contratação a atribuição de fiscal ou gestor de contrato daquele contrato em que ele participou da fase preparatória. Na minha opinião, e se o professor Paulo Alves quiser também corroborar,
há um risco positivo, um risco de melhoria do procedimento. E o risco, quando ele é positivo, ele se converte em uma oportunidade. Oportunidade para nós melhorarmos o procedimento de contratação, com quem realmente conhece da fase de execução contratual, que é o gestor do contrato ou o fiscal do contrato. Corroboro e voto com a relatora. Professor Renato. Luana. Ah, tá. Por favor, Renatão. Acompanho a Lindneide e aí isso é o reflexo da vida real. Nós avaliamos durante os trabalhos, a gente tem na legislação um mundo ideal, mas na vida real, às vezes, nós precisamos ter cumulado algumas funções, porque senão o local, o ambiente de trabalho não vai funcionar, porque só há 1, 2 servidores e aí você deixa de atender o interesse público com medo de ofender o princípio da segregação das funções, né? Então, Luana. Pois não, professor Marcos. Só reforçando, a resolução 468 do CNJ, que trata de contratações de TIC, já trata do tema, inclusive validando a proposta aqui do enunciado. Grata pelos esclarecimentos. Considerando as manifestações, declaro aberta a votação. Vamos lá, pessoal. Quase 190 manifestações. Dois. A gente não vai zerar, né, pessoal? Declaro encerrada a votação. Nós vamos conseguir no último enunciado. Já de forma ligeira, enunciado aprovado. Isso aqui valia a pena mesmo. Enunciado 7383. O documento de formalização de demanda deve ser o primeiro documento para a instrução do processo, tanto em licitações quanto em contratações diretas, tanto para aquisições de bens quanto para prestações de serviços e realização de obras. Alguma manifestação? Declaro aberta a votação. Vamos lá, pessoal. Vamos lá, pessoal. 30 participantes ainda não se manifestaram. Participantes ainda. Pessoal, declaro encerrada a votação. Enunciado aprovado. Enunciado, pessoal, 7384. De acordo com o artigo 18, parágrafo 1º, inciso 2, da Lei 14.133, o estudo técnico preliminar deve demonstrar que a contratação está prevista no plano de contratações anuais, indicando o alinhamento ao planejamento da administração. Caso não esteja, retorna-se para a área requisitante para que essa justifique a sua necessidade, motivando a ausência de planejamento
prévio. Após a devida justificativa e a aprovação pela autoridade competente, inclui-se a demanda e publica-se a alteração do PCA, para que assim retorne à fase de avaliação de viabilidade técnica e econômica da contratação. Alguma manifestação para a defesa do enunciado? Considerando negativa, declaro aberta a votação. Vamos lá, pessoal, quase 140 manifestações. Vamos lá, pessoal. 33 participantes ainda não se manifestaram. Considerando nosso prazo regimental, declaro encerrada a votação. Enunciado aprovado. Ainda na comissão temática 2. Vamos lá, pessoal. Enunciado 7386. Silêncio no plenário. No caso de prorrogação do prazo de vigência da ata de registro de preços, atendidas as condições previstas no artigo 84 da Lei 14.133, as quantidades registradas poderão ser renovadas, devendo o tema ser tratado na fase de planejamento da contratação e previsto no ato convocatório. Alguma manifestação em razão da tese do enunciado? Considerando negativa, declaro aberta a votação. Vamos lá, quase 100 participantes já votaram. (166), 7 participantes, um voltou atrás, um decidiu, espera aí, vou pensar um pouquinho, votou novamente, 4, 3, contagem regressiva, um participante ainda não votou, pessoal. Declaro encerrada a votação. Quase, a gente zerou. Vamos à apuração dos votos. E ainda desistiu, pessoal. Enunciado aprovado. Calma. Vamos lá, pessoal, dar continuidade. Penúltimo enunciado da Comissão Temática 2. Enunciado 7387. O responsável pela construção do ETP, TR ou projeto básico, poderá convocar fiscal de contrato ou outro servidor que tenha atuado no processo de contratação de objeto igual ou análogo ao que está sendo construído, com o objetivo de afastar risco já conhecido por esses e almejar o alcance dos mandamentos contidos no artigo 18 da Lei 14.133. Pessoal, peço silêncio no plenário. Eu vou repetir a redação do enunciado. O responsável pela construção do ETP, TR ou projeto básico poderá convocar fiscal de contrato ou outro servidor que tenha atuado no processo de contratação de objeto igual ou análogo
ao que está sendo construído, com o objetivo de afastar riscos já conhecidos por estes e almejar o alcance dos objetivos contidos no artigo 18 da Lei 14.133. Alguma manifestação no nosso plenário? Temos uma manifestação, aguarde, por gentileza, o microfone chegar até vocês. Armindo, por gentileza, lá no final da primeira fileira. Concedo a palavra. Obrigado, boa tarde a todos. Eu, independente da questão que a gente já discutiu no grupo, para não trazer para cá, mas a palavra convocar foi um tema bem espinhoso. E eu trago para reflexão só uma coisa, um enunciado nosso, não ser bem escrito, para quem lida com direito, né, com palavras todo dia, trazer uma palavra entre aspas, não é uma coisa legal. Então, é porque o conceito que eu estou querendo colocar ali não é aquele. E qual é? Só uma reflexão para que a gente possa colocar aí, tá? Considerando as colocações, eu vou pedir aqui a manifestação do presidente ou vice-presidente da comissão para abordar os temas que foram debatidos na manhã. Brilhante pensamento do colega. O raciocínio do colega é muito válido, né, porque nós estamos na Justiça Federal. Eu fiquei muito feliz com esse tema. O que gerou o debate foi realmente apenas a palavra convocar. Eu acho que talvez poderia ser outra. Mas eu vejo o espírito desse enunciado, o espírito de dar ao servidor que está lá na ponta a condição de convidar alguém de uma área que tenha conhecimento do tema que ele está tratando para construir ETP, TR e o projeto básico. Então, eu deixo na mão de vocês o julgamento. Realmente, o entre aspas, convocar, ela tem essa conotação, mas eu vejo um outro sentido, um espírito nesse enunciado. O espírito de dar a proteção a quem precisa construir um ETP, um TR, um projeto básico, lá na ponta da operação. Baseado nessa exposição que você trouxe, nobre amigo, que muito participou e muito colaborou na nossa comissão, regimentalmente é possível que você sugira uma outra redação que não altere o sentido, mas que traga a clareza que faltou, como você bem colocou. Você tem alguma sugestão de redação a fazer para que a gente possa botar a votação ou vamos votar assim? Vamos voltar o microfone ao participante, considerando que acompanhei um pouquinho das discussões, acho que só no finalzinho, e a própria comissão não conseguiu chegar em uma expressão que pudesse aí atender a todas as estruturas, a todas as complexidades. Então, aqui ele foi aprovado na comissão técnica, para que aqui no plenário pudéssemos refletir novamente, né? Eu só gostaria de replicar, aqui como coloquei na comissão temática 1 hoje pela manhã, todos nós somos replicadores de todas as discussões técnicas que estivemos aqui pela manhã, né? A proposta aqui inicial, né, a leitura e a redação inicial do proponente, colocando entre aspas, conversei com o professor Paulo pela manhã, com certeza o próprio proponente com dificuldades internas de entender essa convocação, qual é o nível dessa convocação. Claro que isso vai depender internamente de como esses diálogos se constroem dentro da unidade administrativa. Mas concordo com o colega que a publicação do enunciado na forma como estava, pode, né, surgir aí várias interpretações. Então, vamos pensar aqui, Luana, vamos refletir um pouquinho na proposta desse enunciado. Pois não, concedo a palavra. Luana. Boa tarde. A minha sugestão aí seria solicitar a participação, né? Porque a solicitação ela pode ser diretamente para o servidor, como pode ser para a chefia dele. Pessoal, acho que a comissão temática debateu também essa sugestão.
não chegou a um consenso quanto a essa redação, então, considerando que ela foi debatida internamente, também não teve consenso, né, vai sugerir a participação. Então, aqui, não entendo pertinente colocar na votação em plenária, já que a gente não chegou em um entendimento técnico. Então, todas as propostas que foram debatidas na comissão e que não tiveram consenso lá técnico, a não ser que surja uma proposta nova, que não foi debatida ali na comissão, acho que nós poderíamos aí colocar em votação a mudança da redação. Professor Marcos, por gentileza. Na linha do colega, seria solicitar apoio, porque a gente usaria, inclusive, uma expressão que tem na lei quando fala da possibilidade de contar com o apoio dos órgãos de assessoramento jurídico e controle interno. Então, seria tirar o convocar, poderá solicitar apoio. Professora Lindineide, também gostaria de se manifestar? Na minha opinião, solicitar informações apenas, tá? Informações ao fiscal de contratos, ao gestor do contrato. Lembrando, pessoal, gostei muito da observação do colega sobre a palavra aí, convocar. Convocação não está no âmbito de competência de quem vai elaborar ETP, TR ou projeto básico, é uma questão de competência, né? Então, nós podemos ferir uma escala hierárquica aí. Eu posso só complementar? Assim, não discordando da Lindineide, mas solicitar apoio é mais amplo que informação. Solicitar apoio é qualquer coisa que o outro puder me oferecer. Pode ser uma informação, pode ser um documento, né? E aí tira esse caráter imperativo que é da convocação, que realmente não tem competência. Pessoal, de todas as manifestações que tivemos aqui, tanto no nosso público quanto aqui na nossa mesa, uma proposta inovadora de redação foi colocada agora pela professora Cristiane. Pode repetir, professora, por favor? Então, ficaria solicitar o apoio, porque aí tem uma compreensão maior. Fazendo aqui uma redação completa, o responsável pela construção do ETP, TR ou projeto básico poderá solicitar apoio de fiscal de contrato ou outro servidor que tenha, etc. Vamos lá, eu só vou retornar aqui a palavra. Cris, só um minutinho, professora. Eu compreendo o apoio, mas eu me preocupo muito com o âmbito do apoio. Uma coisa é informar sobre a execução do contrato, que ele tem conhecimento do objeto. Outra coisa é dar apoio. Esse apoio pode ser subentendido como ele vai acabar participando lá, como membro da equipe de planejamento da contratação. Então, deixa eu só fazer um contraponto. Eu faço um trabalho na lei, a lei fala auxílio e apoio. Para mim, são coisas diferentes. Quando a lei fala auxílio, é obrigatório, inclusive, a chamar aquela pessoa e aquela pessoa tem que vir te dar um auxílio. O apoio é algo que depende de uma necessidade imprevisível. Então, aí não há nem essa obrigatoriedade, vai de uma disponibilidade. Eu não acho que a palavra apoio tem esse caráter. Claro, tudo hoje é interpretação. É uma consulta, é dar um apoio, porque o apoio eu quero o seu, né? Eu quero o seu retorno. Então, eu posso te pedir um apoio, é isso. Né? Não Minha seria coordenadora, auxílio, apoio. Eu queria propor um encaminhamento, tá bom? Baseado nas brilhantes falas da professora Cristiane, da professora Lindineide e também dos nossos membros aqui. A primeira posição de encaminhamento, votar pela alteração ou não da redação. Quem concorda com a alteração da redação, calma. A pessoa já foi ali. Calma. A gente vota pela alteração. Uma vez alterada, a gente faz uma segunda votação para a opção A, solicitar informação de, opção B, solicitar apoio de. E aí, em segunda votação, a gente traz a proposição de reforma do texto, caso a alteração do texto seja deferida na primeira votação. Minha sugestão de encaminhamento. Vou avaliar de uma forma objetiva como é que podemos conduzir aqui todas essas alterações. Mas, considerando todas as palavras que já tivemos aqui do nosso plenário e da nossa mesa, eu vou encerrar aqui as discussões, vou acatar a proposta do professor Paulo, considerando que ele é o presidente da comissão, mas, considerando aqui que o enunciado nós temos a possibilidade de votar uma vez eletronicamente, eu vou me permitir fazer uma votação manual, primeiro, pela necessidade ou não de substituir aqui a expressão. Ok? A gente vai fazer essa votação manual. Assim que eu anunciar, eu queria que levantasse a mão somente aqueles que concordam em alterar a redação. Ainda não estamos falando qual a redação. Porque se entendermos aqui
que a maioria concorda com a redação e entende que não há problemas e que a gente tem condições de fazer uma interpretação muito sólida dentro das nossas instituições, eu vou abrir a votação com a redação original, considerando que nós não chegamos a um senso dentro das comissões, aqui na própria mesa da plenária também não chegamos aqui a uma deliberação comum, ok? Então, vamos nos preparar para levantarmos a mão somente quem concorda com a alteração. Se eu verificar que não é possível visualmente apurar pelo menos uma maioria simples, eu vou encerrar os procedimentos e vou colocar o enunciado em votação. Ok? Todos concordam? Então, vamos lá. Quem está de acordo com a alteração da expressão convocar? Levantem a mão, por gentileza. Todos. Acho que não preciso né, nem trabalhar. Vamos repetir aqui a nossa dinâmica. A primeira sugestão é solicitar apoio. Como que essa solicitação se dará? Nós não temos o reflexo disso aqui na proposta do enunciado, correto? Então, a primeira sugestão seria trocar a expressão convocar por solicitar apoio. Solicitar apoio de. Solicitar apoio de. Ok. Calma, pessoal, ainda não deu. Vamos lá. Quem concorda com a redação? Não. Alternativamente. Não. Coloque A ou B. Pessoal, primeiro, essa foi a primeira sugestão e que não surgiu na comissão. Se eu já tiver aqui visualmente a concordância da maioria, eu nem vou colocar em votação a segunda. Se eu não tiver, eu vou colocar em votação. Ok? Então, nós vamos, aqui a sugestão é trocar convocar por solicitar apoio de. Levanta a mão quem concorda com a alteração. Acho que a gente nem precisa votar a segunda opção.